Olá, bem-vindo a mais um programa Hora Técnica. Me chamo Yasmin Juliassi, engenheira civil, agora com o ilustríssimo Zuri Mauer, engenheiro de telecomunicações e eletricista, e Sérgio Seixas, né, Sérgio? Arquiteto. Muito bem-vindo, obrigada pela participação, Nós é que Zuri. agradecemos a oportunidade. Isso aí. Vamos ter uma conversa bem bacana, contando um pouquinho da história da associação, da formação profissional dos nossos integrantes. Vamos começar falando, Zuri, sobre como iniciou a sua trajetória na engenharia. A minha trajetória na engenharia se inicia quando eu, evidentemente, começo a cursar o curso, evidentemente, na Universidade Católica de Petrópolis. E aí, num primeiro momento, me formei em engenharia elétrica, depois fiz uma extensão, também me graduando em engenharia de telecomunicações. E aí segue a minha vida profissional, num primeiro momento trabalhando numa empresa aqui em Nova Friburgo, que se dedicava e tinha bastante relevância, sobretudo na construção civil, no que se refere à parte de instalações prediais. Depois continuo numa carreira solo e, posteriormente, adquiri uma firma que também, durante muito tempo, desenvolvi trabalhos na área, sobretudo, de construção de redes elétricas, trabalhando durante um bom período, na época, para a Senf, hoje Energisa, mas também atuo na área de perícia judicial. Muito bacana, Zuri. E também desenvolvo aí as minhas atividades na área da comunicação, que me seduziu muito e Sim. me traz muito prazer e satisfação. Muito bom, Zuri. E Sérgio, contando um pouquinho, você já iniciou, né, Sérgio, numa prévia? Minha história vai lá. Agora, realmente, da arquitetura, tá? Zuri falando aí, como é que começou o interesse na arquitetura? Sabe que eu devia ter uns 10 anos? Na minha casa em Niterói, eu fazia ao lado do canteiro umas coluninhas de lama, esperava secar, Muito bom, botava, Sérgio. e todo mundo bom. dizia, esse menino vai ser engenheiro, vai ser engenheiro. E, voltando agora no tempo, tinha uma história ali, uma fazendinha, igual a maquete. Aquilo eu esperava secar. Tinha fundamento. Quando eu mudei de casa, eu fui lá, 9, 10 anos, eu fiz uma planta por minha casa e tinha um detalhe que o banheiro, a janela era inclinada e ninguém tinha visto isso. Eu botei na planta e disseram, você desenhou... Foram lá. Então, eu acho que essa coisa começou na arquitetura. Depois eu acabei fazendo, naquele tempo, fundão. Gente, eu estou falando aqui século passado, não repare. Exatamente. Até porque fizeram um filme, Zuri. Você viu? Ainda estou aqui, sou eu. Foi inspirado em você, tenho certeza disso. Então, eu fiz fundão, a Universidade do Brasil naquele tempo. Eu estou falando em coisas do passado. No fundão, quando eu me formei, eu estava contando para uma coisa interessante na minha vida. Nós fizemos na sociedade 5 arquitetos recém-formados. Eu, Baeta, Daniel Baeta, Vidal, que foi diretor da EMOP, Cali e Jorge. Então, nós, um escritório aqui de luta, né? E um dia, Gelson Ferreira, pai do Luiz Cláudio Ferreira, foi a Niterói, foi ao nosso escritório, para achar, a mando do Ariosto, a pedido do Ariosto, que era da Sotec, um arquiteto recém-formado que gostasse de obra, para morar em Friburgo. Passou pelos 4. Nenhum deles quis. E eu não estava nesse dia. Quando eu soube, eu falei, sou eu. Eu sou arquiteto, recém-formado, gosto de obra, adoro Friburgo. Então esse cara sou eu. Então, esse cara Igual a música de Roberto Carlos. E nisso, mas eu condicionei ao Gelson uma pergunta. Essa firma que está querendo arquiteto para morar em Friburgo é uma firma que está fazendo uma obra assim. Leia-se, Edifício Alberto Browne. Com a placa tal, Então, eu na entrevista com o Ariosto, eu citei isso e vim para cá. Então, a história que eu estou aqui, fui da Sotec 12 anos, eles me deram uma sociedade, foi a melhor coisa da minha vida profissional. Porque ali eu aprendi a trabalhar, aprendi a fazer a coisa correta com o Ariosto e Heródoto naquele jeito dele de
sutil como um carro de combate, eu sempre dizia isso a ele, mas foi a melhor coisa, que foi uma pena aquela escola, que foi de tanta gente, Sem dúvida, sem de dúvida. outros colegas, aquela escola ter terminado, não por culpa deles, mas já acontece, isso é da vida. Depois criei um escritório, a Sempar, com Margarete Nassif, e um detalhe que eu quero dizer como é que eu faço. À noite, quando eu acordo, eu não penso em carneirinhos. Eu penso numa sequência de obras que eu tenho já certinho. Primeiro, não em termos cronológicos, Sim. mas assim, começo aqui, vou em Niterói. Quando chega no meio, eu já dormi. É uma forma Muito que bom, eu né? Muito tenho bom, Sérgio. mas eu não entro no detalhe da obra. Da hora. Eu entro Senão você não dorme. Um exemplo. Eu fiz um negócio assim, em Muri. Isso assim, Niterói, Macuco. Só os endereços. São 180. Dá para fazer alguma coisa. Né? Então, acaba no meio, eu durmo. Acabou aquela história de ficar estressado e tudo. De insônia. Depois veio a história da associação, que eu vou te liberar para você depois conversar sobre a fundação. Exatamente. Aproveitando essa oportunidade, o gancho do Sérgio, né? Vamos contar então um pouquinho sobre como surgiu a associação, já que você é um dos fundadores, né? Ainda dos 11 fundadores, eu ainda estou aqui. É o único. Dos 11, do primeiro grupinho. Depois veio Baeta, veio uma série já na sequência, que também são fundadores. Manuel Henrique Mas Zugarinho. Por que associação? Então eu vou entrar no detalhe. Quando nós chegamos em Friburgo, tinham grupos políticos muito fortes. Então, se você fosse amigo do grupo político daqui, pode tudo. O edifício Verona, aquele edifício ali perto da Hotel Avenida, pode tudo. Se você é amigo do outro, não pode nada. Então era muito, tudo por causa de um código de 43. Uma coisa. E esse grupo de engenheiros, de arquitetos, resolveu criar uma associação com vistas a que Nova Friburgo tivesse uma nova legislação atualizada, que não fosse a de 43, nem a de 50 e pouco, que não foi avante. Então, nós levamos 19 anos para até a formação, uma lei de uso do solo. Criamos a associação em 69. Depois de 19 anos, com muita luta, nós conseguimos aprovar a lei de uso do solo, que é uma que ainda está aí, e foi muito bom, amizade boa, e havia uma amizade muito grande naquele grupo, e eu espero que continue sempre. Muito bom, Sérgio. E você, Zuri, fala um pouquinho sobre sua história com a associação, onde que surgiu essa vontade de ser membro, necessidade? Na realidade, começa com um convite que me foi feito pelo grande companheiro, amigo, irmão Lêner Pimentel de Resende, para assistir uma palestra técnica na cobertura do edifício Executive Center. Eu, como não tinha nada melhor para fazer, compareci. Né? E tive, inclusive, a sorte, o privilégio de ser sorteado com software de última geração que estava sendo oferecido pelo palestrante, o que causou bastante desconfiança entre os demais, Sérgio. E dali surgiu uma aproximação, fui convidado a integrar a associação e depois acabei por assumir a presidência da entidade por 4 mandatos. Né? E aí você tem um histórico bastante extenso de serviços prestados, de avanços na entidade, e em dado momento também assumi a chefia da inspetoria local aqui em Nova Friburgo, o que me exigia bastante dedicação. Mas sempre o fiz com muito comprometimento, com muita satisfação, com muito empenho, honrando, evidentemente, as missões que me eram atribuídas. Então, tive uma participação na associação que considero bastante relevante, inclusive em uma das gestões, criamos esse programa Hora Técnica, que certamente falaremos em algum momento. Com certeza. E, posteriormente, tive a oportunidade de ser conselheiro no CREA, representando o Sindicato dos Engenheiros, do qual eu sou filiado,
durante 5 anos. E nesse período também fui eleito coordenador da Comissão de Ética do CREA, que no meu entendimento é a mais sensível, a mais relevante. Eu fiz parte também. É uma a mais área importante. Para você ter ideia, eu ingresso nessa comissão como defensor dativo. Para aqueles que não sabem do que se trata, obviamente, mas existe essa figura também na justiça, de maneira que aquele que não tem a possibilidade de se defender, ou se ausente, ou enfim se desinteresse, tem alguém que faça a sua defesa. E exercia essa função na Comissão de Ética. E aí, na gestão seguinte, fui eleito pelo plenário como coordenador da comissão, o que também me exigia bastante dedicação, porque você sabe que a agenda do CREA é muito intensa. Muito intensa. Com reunião das comissões, da qual fiz parte também, da engenharia elétrica, com reuniões mensais do plenário, com outras atividades, enfim. Um período também muito interessante, que exigia energia, que exigia dedicação, mas sempre o fiz com bastante dedicação, bastante comprometimento e compromisso com as propostas da engenharia. Exatamente. Isso é amor, né? É amor. Entrando no detalhe do Zuri, eu acho que a empresa que ele começou a trabalhar em Friburgo ficava junto com o nosso escritório, né? Então, Lene Instalador era um dos vizinhos, aqui na rua Augusto Pinelli. Aqui pertinho. No mesmo imóvel, ali próximo à Câmara Municipal, em que o espaço, a casa... Nós ocupávamos éramos compartilhado. Isso, exatamente. E tudo que o Zuri falou, da passagem dele pela associação, eu sou fã, e eu e minha esposa também, nós somos fãs ardorosos da participação dele, de quando ele... Não porque eu fui vice dele uma vez, não. Exatamente. Não por isso, mas porque realmente, quando eu falo de associação, você já deu para sentir que eu sou apaixonado pela associação. Então, essas coisas, a passagem do Zuri pela associação foi fundamental para que a gente tocasse a associação. Porque a minha preocupação sempre foi o seguinte, como eu era o mais novo na época que foi criada, era Rafael Jacu, Heródoto, Ariosto, Manuel Henrique Vilarinho, Renzo, então tudo Jorge Renzo. Como eu era o mais novo, eu sempre tive na minha mente o seguinte: a associação precisa ter sempre jovens. Renovação. E hoje eu estou fazendo um parênteses no que eu ia seguir. Eu estou muito satisfeito de aqui na associação hoje ter 2 detalhes: uma jovem e mulher. Exatamente. Pela primeira vez. Então, para mim, não é fazer média, não. Eu sempre achei que a função profissional ela é assexual, no bom sentido. Se você me permite um parênteses, temos que registrar também a presença de Vitória. É uma vitória. Uma vitória. Estagiária da associação, cursando engenharia civil na Universidade. Arquitetura. Muito bem, Sérgio. Bem coisa. Que acompanha os trabalhos de gravação, com registros, com filmagens. E que em breve estará aqui também, numa próxima entrevista, falando sobre como eu acho que eu estou muito satisfeito, porque eu estou vendo a associação revigorada. Entendeu? E voltando um pouquinho lá naquela associação da lei do solo, nós ficamos 19 anos questionando os prefeitos. Inclusive, várias vezes eu dizia até para os prefeitos o seguinte: prefeito, o senhor não precisa ter um segurança, basta ter um engenheiro arquiteto do seu lado, onde o senhor for. Entendeu? Sempre foi essa a visão. Como é que aconteceu? Depois de 19 anos, um dia eu fui à prefeitura, questionei ao prefeito da época, Heródoto, uma série de coisas, e ele por um motivo que o Joel precisava sair, que o pai dele tinha falecido, o Joel era o secretário do Meio Ambiente, isso em 80 e poucos. Não vou entrar em data não, senão fica muito velho. O Heródoto me chamou, precisava substituir o Joel, e o Heródoto me chamou e falou: Sérgio, vem ser secretário do Meio Ambiente, você não quer fazer na lei do solo? Segura essa. Então, eu aceitei, não que eu tenha feito aquilo porque foi negócio não, entendeu? Mas eu falei, tem que ir. Fiquei lá 2 anos vendo papel, tirando camelô
errado de rua, tirando faixa, dando uma geral na cidade, transporte, tudo, que era uma secretaria enorme, e não conseguia. Chegou num ponto que eu falei, não dá, eu ficava vendo essa papelada. Então, foi feita uma comissão com Roberto Gouveia, Viana e Omar, que eram os três. Omar Joaquim Pereira. Então, esses três, eu, Omar e Roberto, ficamos responsáveis por fechar o pacote. E um detalhe, aí vem um lado para lidar com os políticos. No último dia, nós discutimos com a comunidade, nós discutimos na Câmara por várias sessões e tudo, a comissão toda, a associação junto, era Zé Spinelli, foi o presidente da época. No último dia, que era para ser votado a lei de uso do solo, era a última sessão da Câmara antes do recesso e de final de governo. Uhum. Aí eu dei uma de político. Estava chovendo muito. Eu fui para a Câmara, sentei na primeira fila e todos os vereadores que chegavam estavam admirados de ter alguém da associação com tanta chuva ali. Isso era um segredo que eu tenho que dizer para a associação e para o povo. Já veio na mente. Então eu sentei ali, todos os vereadores que estiveram discutindo aquele tempo todo com a gente nas sessões ficaram admirados, mas com essa chuva... Então eu falei, a associação está aqui, não eu. Sim. A associação está aqui porque ela quer participar da história de Friburgo. Foi aprovado por unanimidade a lei de uso do solo naquele dia. Uhum. Então isso tudo são lembranças que deixam a gente muito satisfeito, saber que eles também, depois de tanto trabalho, continuaram... E reconheceram a que participação. Era a associação. Então, eu estou aqui agradecendo a sua participação. Já sei que a associação vai ter sempre uma vitória pela frente. Sem dúvida. Tá? Toca seu programa, se deixar eu vou falar de associação até amanhã. Não, mas essa é a nossa intenção, Sérgio. Aproveitando, Zuri, queria falar um pouquinho sobre... Nós tivemos vários membros associados de grande relevância na cidade. Sem dúvida. Né, na construção do centro, do marco. Poderia contar um pouquinho sobre esse parâmetro histórico, de como a associação ela veio, junto com seus membros, caminhando nessa trajetória? Na realidade, a associação tem um currículo invejável, porque reúne dezenas de profissionais em várias áreas de atuação. Então, nenhuma outra empresa ou instituição na região tem o currículo que a Associação de Engenheiros e Arquitetos tem ao longo da sua existência, desde 17 de julho de 1969. Para aqueles que gostam e apreciam um pouco da história, na realidade, a primeira tentativa de associação de profissionais aconteceu em 1963, com a criação da Associação Friburguense de Engenheiros e Arquitetos, AFIA, que em 1969 foi substituída. E ao longo deste tempo, os profissionais que integraram a nossa associação sempre estiveram envolvidos nas principais obras, nas principais discussões, sobretudo, que envolvem o desenvolvimento de Nova Friburgo. Sobretudo também tendo relevante participação no poder público, onde, dada a sua experiência, o seu conhecimento profissional e a sua dedicação, também tiveram a possibilidade de interferir nos rumos de Nova Friburgo. Então, sem citar nenhum profissional para não ser deselegante, muito menos cometer o equívoco, digo a você com absoluta convicção que todas as grandes transformações tiveram a participação de um profissional da nossa área. E aí vou ter que citar Gilberto Nader, grande engenheiro civil, falecido, companheiro, ex-coordenador da Defesa Civil, que dizia com a sua irreverência e sabedoria que, tirando as obras de Deus, todas as outras tiveram a participação de um profissional da nossa área. E ele tinha absoluta razão e convencimento dessa afirmação.
Excelente, Zuri. Aproveitando a oportunidade, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, não podemos deixar de agradecer. Fundamental. A Mútua, Caixa de Assistência aos Profissionais do CREA, a concessionária Rota 116, que está sempre com a gente, né? Agora as construtoras Carino Construtora e a M Figueira, pela participação e colaboração no nosso evento de grande relevância. Agradeço ao nosso telespectador e até o próximo bloco. Ligando Itaboraí a Macuco, a Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Investe continuamente em obras de melhoria e ampliação da rodovia. Oferece serviços de socorro médico, resgate, reboque, auxílio mecânico, capturas de animais e combate a incêndio durante 24 horas. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Olá, você que tem registro no CREA. Não é frustrante trabalhar duro, contribuir muito para a Previdência Social, sem saber se você vai poder se aposentar com tranquilidade? A cada ano, o governo federal anuncia cortes nos rendimentos dos aposentados. Você está preparado para viver apenas com o benefício mensal do INSS quando parar de trabalhar? Então saiba que no Brasil, apenas 1% das pessoas conseguem manter seu padrão de vida após a aposentadoria. 99% tem que continuar trabalhando para se manter ou depende de parentes até para tratamentos de saúde, moradia ou pagamento de dívidas. Se não podemos contar com a Previdência Social, o que fazer? A solução é buscar uma previdência que complemente sua renda futura. E você que tem registro no CREA tem uma excelente alternativa. É isso que a Mútua oferece exclusivamente aos seus associados e dependentes. Uma previdência complementar, muito bem administrada, chamada Tecnoprev. Veja algumas vantagens desse plano fechado de previdência. Elevada rentabilidade, acima das médias de mercado. Por quê? O dinheiro que você investe é bem aplicado por profissionais que entendem de mercado financeiro. A BB Previdência, vinculada ao Banco do Brasil e parceira da BB DTVM, líder em administração de recursos de terceiros. E o Tecnoprev reverte toda a rentabilidade dos investimentos para os participantes, pois é um plano sem fins lucrativos, instituído por uma caixa de assistência. Por isso, nossa taxa de carregamento é zero e com menores taxas, maior retorno. Flexibilidade nas contribuições. O Tecnoprev atende também aos profissionais autônomos com renda mensal variável. Você pode suspender ou alterar o valor de contribuição, tanto para mais quanto para menos, respeitando o limite mínimo do plano. O investimento é seguro e pode ser acompanhado pela internet, no computador, tablet e celular. Suas contribuições são individualizadas em extrato e são exclusivas para formar a sua aposentadoria. Transparência. O participante tem acesso a extratos, gráficos de rentabilidade, carteira de investimentos, simuladores de contribuição e aposentadoria e outras informações, disponibilizadas 24 horas por dia no site da BB Previdência, www.bbprevidencia.com.br. E tem mais! Suas contribuições para o Tecnoprev podem ser deduzidas da base de cálculo de seu imposto de renda anual, aumentando ainda mais os seus ganhos. Conheça a Mútua e os benefícios oferecidos para os profissionais do sistema Confea-CREA, associados da Mútua e também para seus dependentes. Venha para o Tecnoprev. Entre em contato com a Mútua pelo telefone 0800 610003 ou e-mail tecnoprev@mutua.com.br ou www.tecnoprev.com.br. Tecnoprev, um futuro sob medida para você e sua família.
lá em mais um segundo bloco, né, com agora a participação do Zuri e Sérgio Seixas. Sérgio, a gente estava falando de um assunto muito importante, que foi um dos marcos da associação, a Lei de Uso do Solo. Você poderia comentar um pouco mais a fundo sobre esse assunto? Sim. Bem, essa lei, como eu falei no outro bloco, foi a intenção de se organizar Nova Friburgo como um município de todos, e não com preferências políticas ou de interesses. Todos que estavam ali estavam voltados para Nova Friburgo. Quando nós começamos a discutir, vou falar de 19 anos, vou ter que ir lembrando, o objetivo era esse, e viemos fazendo, e chegou um ponto que, uma curiosidade, nós tivemos um prefeito, que eu não vou citar o nome, que na minha gestão, ele tinha contratado uma empresa de Niterói para fazer uma lei de uso do solo, na hora que nós já tínhamos a nossa com alguns anos, mais de 10 anos, sendo elaborada, a nível de profissionais ainda, sem a parte comunitária que veio depois, mas a nível técnico, vendo ser elaborado e várias vezes colocado para todos eles, olha, prefeito, tá, cada um prefeito, o prefeito é isso aqui, vamos adiantar. Então, esse prefeito resolveu contratar uma firma em Niterói. Só que eu era o presidente da associação e eu tinha uma obrigação de fazer o que eu fiz. No dia que foi feito, na prefeitura, a apresentação dessa firma, eu cheguei lá, falei com um colega de Niterói, colega no sentido de profissão. Cheguei e falei com ele, olha, o que você vai ouvir aqui hoje não tem nada a ver com vocês. Vocês foram contratados, vocês fizeram o trabalho de vocês, agora você vai ouvir uma série de situações aqui. Eu sou um que vou colocar, não fique aborrecido. Eu já preparei o espírito. E toda a conversa foi mostrando o seguinte, como é que eu venho com uma firma de fora, que por acaso da minha cidade, Niterói, mas naquele assunto não cabia, por que eu deixo de ouvir os profissionais do local, que conhecem bem a problemática, para trazer uma empresa que está totalmente por fora. Então, foram feitos questionamentos que derrubou totalmente. Aquilo não foi nem à frente, entendeu? Porque faltou a participação comunitária. Daí veio, então, a participação mais a miúdo dos profissionais, já com outros mandatos, outro prefeito, e também da comunidade e também da Câmara. Nós fizemos seminário na Câmara de mais de 30 de reuniões, que nós íamos para lá à tarde com os vereadores, mostrar os detalhes, a comunidade. As reuniões eram feitas na Câmara. Então, morador da praça, eu vou dizer por que a praça só pode ter 30 metros, até 30 metros de profundidade, você só pode fazer uma determinada altura, acho que 9 metros hoje. Foi um questionamento muito grande na época que a Associação da Praça de Moradores questionou isso, ia matar a praça e tal. Você vai ver na lei de uso do solo, até 30 metros de profundidade do terreno, você só pode fazer aquele gabarito. É o Castelinho, é o shopping, todos os prédios que senão seriam como os antigos que estavam sendo feitos antes, até pelos profissionais da cidade. Eram altos. Então nós conseguimos, mas isso partiu da comunidade numa discussão interna. Então toda essa coisa. Uma coisa que eu me bato até hoje, que eu vou citar aqui, que é importante, naquela lei nós fizemos uma proposta de tombamento. Em função disso, o que era? A hora que aqueles prédios da praça precisassem ser tombados, era uma garantia. Você tem um prédio até 30 metros, segura ele. Na hora que tiver um estudo que disser, não, prédio tal deve ser tombado, então, pela prefeitura, pelo INEPAC e tudo, esse prédio ia ser mantido, que é o que eu defendo até hoje, não me conformo de ser diferente, ele ia ser mantido pela prefeitura ou pelos órgãos, que é uma covardia e é um erro você tombar alguma coisa e deixa o proprietário manter. Se é tombado, é interesse público
Então, o público tem que manter. Vide Igreja de Salvador, que caiu o teto. Quem vai ter condição de ficar mantendo aquilo? Eu sou a favor de tombamento, mas um tombamento que era o que a gente tinha colocado ali e depois não foi avante. Era um tombamento nesse nível. Não ia pagar imposto, se o prédio fosse tombado, a prefeitura, no caso, ou o governo do estado, ia manter o prédio para poder ser de uso comunitário. Hoje não é assim, isso me incomoda. Isso faltou lá naquela época, entendeu? E dali vieram outras, a parte de loteamento. Aqui fazia-se loteamento com um pedaço de papel. Então, no passado, era assim, você quer comprar um lote, lá não sei aonde, ele te dava, ó, era uma linha, esticava uma linha, um barbante, sei que, aqui é o seu lote. Isso até ter a lei de uso do solo. Na lei de uso do solo, nós inserimos, inclusive, um detalhe que parece bobagem. Num loteamento, teria que ter uma placa de 12 metros quadrados na frente. Você vai fazer um loteamento. Tem que botar na frente do loteamento uma placa de loteamento tal, aprovado pelo processo tal. A placa, no mínimo, era 3x4. Por quê? Para que você, quando oferecesse um lote a você dissesse, não tem aquela placa, então é ilegal. Era uma forma que a gente usava, estava na lei isso. É uma forma de usar para mostrar o seguinte, olha, não compra, não faz... Porque o que havia em Friburgo é que as pessoas compravam o loteamento, sem rua, sem nada, e até hoje deve ter rua aí, cobrando do poder público, calçar, não é o poder público que tinha que calçar, teria o loteador. Então nós perdemos uma fase desse nível de tentar consertar. Melhorou um pouco, mas acho que ainda falta muita coisa para fazer. Aproveitando esse gancho, Zuri, a gente sabe como a importância do conselho, do conselheiro, da nossa representatividade, tanto junto à associação quanto aos órgãos públicos e políticos, né, que, bem ou mal, nós vivemos em sociedade. A nossa atuação, como bem o Sérgio falou, é de extrema importância. Nós auxiliamos a construção da cidade. Gostaria de que você falasse um pouquinho sobre essa perspectiva junto ao Conselho, você que foi conselheiro, né, no seu histórico de mandato, e trazer isso para o pessoal atual, sabe, para os profissionais atuais, mostrando essa importância. Né, o Sérgio falou da lei de uso de solo, que impactou a cidade, impacta até hoje. A gente traz o Conselho, né, num ato de fiscalização, né, das atribuições dos profissionais, que também asseguram, né, de certa forma, essa atuação. Na realidade, Yasmin, eu sou... Ok. Na realidade, Yasmin, eu sou um crítico do sistema. Junto com outros companheiros, nós entendemos que esse sistema cartorial do nosso conselho e de outros também não atende há muito tempo os interesses da sociedade. A fiscalização exercida pelo nosso conselho profissional, ela, na realidade, cria um regramento e uma restrição que quem deve estabelecer é a própria sociedade, é o próprio cliente, é o próprio contratante. Esta fiscalização se dá pelo mérito e pela competência. Fiscalizar somente baseado em legislação, em normas, em regulamentos, não atende mais os anseios da sociedade, até porque você sabe muito bem, por ser conselheira do CREA, que o exercício legal da nossa profissão constitui uma contravenção penal, que é o mesmo enquadramento que os corretores zoológicos, conhecidos como apontadores do jogo de bicho, respondem. Então, é uma pena branda, diferentemente do que existe em outros conselhos profissionais,
como advocacia e medicina. Então, a nossa atuação profissional ela é muito dispersa e de difícil fiscalização. Por mais que o Conselho se empenhe em criar uma estrutura e uma logística melhor para a fiscalização, ainda assim será muito insuficiente, porque certamente todas as atividades técnicas têm a participação do nosso profissional. Aqui, por exemplo, nesse estúdio, você observa a tecnologia que tiveram a participação de profissionais na concepção e no projeto de toda essa tecnologia. Então, é um sistema muito amplo. O nosso exercício profissional ele toma uma dimensão, eu diria, inimaginável. Por esse motivo, o Conselho não se mostra compatível e atuante da forma que, por exemplo, a legislação permitiria. Por esse motivo, entendo que a participação de nós profissionais no Conselho Profissional é extremamente importante, representando a nossa associação. A nossa entidade sempre foi uma entidade de destaque no plenário do CREA, você sabe muito bem disso. Nós tivemos grande participação no CREA, e aí cito novamente o companheiro Lêner Pimentel de Rezende, que foi diretor do CREA, o próprio companheiro Geomar Simão Batista, engenheiro civil, foi gerente de atendimento do CREA, oriundos de uma entidade do interior. O Conselho Profissional, por motivos óbvios, até porque o seu maior colegiado está presente na capital, tem um olhar diferenciado, tem ações diferenciadas para os profissionais da capital. A participação de uma entidade do interior, e você sabe disso, não é simples, é complicada, é árdua, exige perseverança, exige firmeza para sermos notados dentro do Conselho Profissional. Ao longo do tempo, este cenário vem sofrendo transformações. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, uma vez que a arquitetura tem o seu conselho próprio, junto com o urbanismo, que atende pela sigla de CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, se desvinculou do Conselho Regional de Engenharia. E, nesse sentido, a nossa presença, o nosso assento no Conselho é fundamental, por vários aspectos. Primeiro, por ter essa relação de proximidade, Yasmin, que nos permite buscar as facilidades que são oferecidas aos profissionais da capital para o interior, através de cursos, através de aperfeiçoamentos e também de fontes de recursos para que uma entidade como a nossa, que sobrevive com dificuldades, sabemos disso, desde a sua existência, tenha condições de oferecer também treinamento, aperfeiçoamento, intercâmbio profissional num município do interior do estado do Rio. Então, essa participação, eu diria para você que é questão de sobrevivência. Mas não devemos, evidentemente, esmorecer e, sobretudo, nos manifestar, se houver esse entendimento, contrário a algumas práticas ainda obsoletas e arcaicas que existem no próprio Conselho. Eu não tenho dificuldade de cortar na própria carne. Conforme disse, fui chefe aqui da inspetoria durante há muito tempo, tive a oportunidade de ser conselheiro do CREA durante 5 anos, então conheço com alguma profundidade os meandros, que é um termo ótimo, e os bastidores do Conselho Regional. Perfeito, Zuri. A gente estava comentando, Sérgio, anteriormente, né, nos bastidores da gravação, sobre a importância da associação ser mista,
ser tanto de engenheiros quanto de arquitetos. Exatamente. É uma coisa que a gente defende, que seja... Quando houve a separação de engenharia e arquitetura a nível de Senado, para mim foi uma surpresa desagradável, porque eu acho o seguinte: se você tem um grupo de profissionais ligados no mesmo assunto, você divide, aquilo você perde força. Já não é fácil você conduzir, já não é fácil você orientar as pessoas que, sem querer, não chamam o engenheiro, não chamam o arquiteto. É sem querer, não é por maldade, não vou chamar. Não, é falta de informação, que é a nossa função. Você dividir esse grupo em dois já fica mais difícil. Você lidar com... Eu não tenho nada contra político, eu tenho contra político que não é bom. Então, contra os maus políticos, você lidar, você questionar, se você estiver dividido. Minha briga sempre foi essa. Então, a duras penas, a gente sempre vem brigando e querendo que, pelo menos em Nova Friburgo, engenheiros e arquitetos sejam unidos. E é o que está acontecendo, e a maior prova está aqui. Eu tenho uma engenheira ao lado de um arquiteto antigo, e a Vitória, que é uma estagiária arquiteta. Então, isso é que tem que haver. Que não haja no Brasil, mas em Friburgo tem que haver. Então, é fundamental essa posição. Já que fizeram lá no Congresso a separação, nós, pelo menos em Nova Friburgo, temos que ser pelo menos diferentes, no bom sentido. E outra coisa, continuo dizendo, o jovem profissional, o estudante de engenharia e arquitetura, a melhor coisa, Zuri, é ele se aproximar. Eu hoje tive a satisfação de conhecer a menina, que a gente está brincando de Vitória, mas tive uma satisfação de conhecer, saber que tem uma jovem estudante que está se aproximando da associação. É bom para a associação, sem dúvida, que revitaliza, e é muito bom para ela. Eu também já fui inserindo, né, dentro do... Já fui novo, hoje eu já estou mais velho, mas eu acho fundamental. Então, eu também chamo, sei que a presidente vai chamar os profissionais para virem participar. Se não estiver junto, gente, a coisa fica mais difícil. Nós não podemos ser egoístas de... Eu estou me aposentando, teve minha carreira, estou satisfeito, mas eu não tenho que parar aqui. Eu tenho que fazer com que os novos cheguem a se aposentar e terem a satisfação que eu tenho da vida que eu fui de arquiteto e que eu sou. Sem dúvida. Zuri, a gente estava falando comentando também sobre essa importância da associação junto à cidade, né, os profissionais junto à população, né? Como que você vê esse sentido? Como que a entidade, a IANF, ele pode contribuir dessa forma? Entendo, Yasmin, companheiro Sérgio, de Grandes Empreitadas, e você que nos assiste nesse momento. Me parece que a Associação de Engenheiros e Arquitetos deve continuar perseverando na implantação de uma engenharia pública que seja efetiva. Sabemos que a lei municipal já existe, de autoria do colega engenheiro Joelson, que assim perseverou e conseguiu a aprovação desta lei, Joelson Martins. Agora. Mas depende de Sua Excelência, que também é engenheiro, que implante esta lei municipal, que a regulamente. Pelo seguinte, Yasmin, Sérgio citou algo que concordo plenamente. O cidadão leigo, ele não tem conhecimento, via de regra, da importância de um profissional da nossa área em qualquer que seja o serviço profissional. Por quê? Vamos imaginar uma construção, independente do tamanho, com a participação de um profissional da nossa área. Essa construção vai ser feita muito mais segura e muito mais econômica. O leigo, na incerteza, ele sobredimensiona
toda a estrutura da obra, e você, como engenheiro civil, conhece muito mais disso do que eu. Com a participação do profissional, ele vai ter orientação técnica, ele vai construir dentro do que determina a legislação municipal e em áreas que são permitidas. Entretanto, ainda não dispomos de engenharia pública no nosso município, que é uma reivindicação muito antiga da nossa associação. Se você observar outras áreas, educação pública, saúde pública e segurança pública, como também justiça pública, estão à disposição do cidadão. Se funcionam adequadamente ou não é outra discussão, mas existem. Na nossa área não existe ainda a implantação efetiva de engenharia pública no município, que inclusive para a própria municipalidade seria algo extremamente interessante, até porque sabe-se que 40% dos imóveis existentes em Nova Friburgo estão na ilegalidade. Não existe, evidentemente, registro e controle sobre esses imóveis com perda de receita. Então, a engenharia pública, que também é uma pretensão do nosso Conselho Profissional, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para que seja implantada. Dezenas de reuniões já foram feitas nesse sentido. Então, a associação, entendo que deve perseverar constantemente para que seja regulamentada a lei municipal recentemente aprovada pela Câmara Municipal por unanimidade, para que se tenha uma engenharia pública à disposição daquele cidadão carente que quer fazer bem feito, mas não tem recursos para contratar um profissional da nossa área. E a engenharia pública permitiria esse enquadramento e que este cidadão tivesse o acesso a esse serviço público. Muito bom, Zuri, muito bom. Aproveitando a oportunidade, Zuri, como que a gente faz isso? Se associando. Perfeito. Se associando. A associação ela serve para a união de classes em prol do fortalecimento de classe. Exatamente. Né? Para a gente poder conseguir e trabalhar de forma conjunta, tanto com o setor público e privado. Exatamente isso. Finalizando agora esse segundo... Só um detalhe. Como aquele profissional que está nos assistindo pode se associar? Tem um link aqui em cima. Boa! Na tela do nosso menino. programa tem um link com o QR Code. Se eu entrar rapidamente, antes de terminar o bloco, lembrar o seguinte: tudo na associação a gente fala em 19 anos, não sei o quê. Esse assunto aí tem 20. Pelo menos. Em 2020, a associação conseguiu, através da Câmara, com a prefeita da época, já um desenvolvimento... 2000, Sérgio. 2000, você falou 2020. Ah, não, 2000. No ano 2000. Então, em vez de 19 do início do século. São 25. São 25 anos. Então, 25 mas anos. nem por isso você pode desistir no meio. Você vê, depois de 25 anos da associação batalhando, um outro profissional vai criar uma lei. É isso. O assunto tem que continuar. Exatamente. Isso. Muito obrigada, agradecendo o telespectador. E agora, para o terceiro bloco. Ligando Itaboraí a Macuco, a Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Investe continuamente em obras de melhoria e ampliação da rodovia. Oferece serviço de socorro médico, resgate, reboque, auxílio mecânico, capturas de animais e combate a incêndio durante 24 horas. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Olá, você que tem registro no CREA. Não é frustrante trabalhar duro, contribuir muito para a Previdência Social, sem saber se você vai poder se aposentar com tranquilidade? A cada ano, o governo federal anuncia cortes nos rendimentos dos aposentados. Você está preparado para viver apenas com o benefício mensal do INSS quando parar de trabalhar?
Então saiba que no Brasil, apenas 1% das pessoas conseguem manter seu padrão de vida após a aposentadoria. 99% tem que continuar trabalhando para se manter ou depende de parentes até para tratamentos de saúde, moradia ou pagamento de dívidas. Se não podemos contar com a Previdência Social, o que fazer? A solução é buscar uma previdência que complemente sua renda futura. E você que tem registro no CREA tem uma excelente alternativa. É isso que a Mútua oferece exclusivamente aos seus associados e dependentes. Uma previdência complementar, muito bem administrada, chamada Tecnoprev. Veja algumas vantagens desse plano fechado de previdência. Elevada rentabilidade, acima das médias de mercado. Por quê? O dinheiro que você investe é bem aplicado por profissionais que entendem de mercado financeiro. A BB Previdência, vinculada ao Banco do Brasil e parceira da BB DTVM, líder em administração de recursos de terceiros. E o Tecnoprev reverte toda a rentabilidade dos investimentos para os participantes, pois é um plano sem fins lucrativos, instituído por uma caixa de assistência. Por isso, nossa taxa de carregamento é zero e com menores taxas, maior retorno. Flexibilidade nas contribuições. O Tecnoprev atende também aos profissionais autônomos com renda mensal variável. Você pode suspender ou alterar o valor de contribuição, tanto para mais quanto para menos, respeitando o limite mínimo do plano. O investimento é seguro e pode ser acompanhado pela internet, no computador, tablet e celular. Suas contribuições são individualizadas em extrato e são exclusivas para formar a sua aposentadoria. Transparência. O participante tem acesso a extratos, gráficos de rentabilidade, carteira de investimentos, simuladores de contribuição e aposentadoria e outras informações, disponibilizadas 24 horas por dia no site da BB Previdência, www.bbprevidencia.com.br. E tem mais! Suas contribuições para o Tecnoprev podem ser deduzidas da base de cálculo de seu imposto de renda anual, aumentando ainda mais os seus ganhos. Conheça a Mútua e os benefícios oferecidos para os profissionais do sistema Confea-CREA, associados da Mútua e também para seus dependentes. Venha para o Tecnoprev. Entre em contato com a Mútua pelo telefone 0800 610003 ou e-mail tecnoprev@mutua.com.br ou www.tecnoprev.com.br. Tecnoprev, um futuro sob medida para você e sua família. De volta agora no terceiro bloco, agradecendo novamente aos nossos patrocinadores, a Mútua, a Caixa de Assistência aos profissionais do CREA, a concessionária Rota 116 e aos nossos novos parceiros, a M. Figueira Construtora e a Carino Construtora. Muito obrigada pela participação. Zuri, a gente estava comentando agora que o programa Hora Técnica ela surgiu de uma necessidade da associação. Né? Esse nosso posicionamento de fala. Aqui a gente tem a oportunidade de trazer os profissionais, não só associados, mas como empresas, né, atuantes dentro do setor. Conta um pouquinho sobre essa Então, Yasmin, fundação. eu tenho, digamos assim, grande entusiasmo por essa proposta, até porque nasceu em uma gestão que eu estava na presidência. E começa quando a nossa associação foi convidada para participar de um programa chamado Cidadania, que era comandado pelo jornalista Paulo Mafor na TV Zoom. Comparecemos para analisar o início da canalização do Rio Bengalas, próximo ao edifício Itália, no governo Paulo Azevedo. Muito bem.
gravamos um programa interminável, porque o assunto assim exigia e havia o envolvimento firme do Ministério Público nessa questão. E eu percebi que a nossa associação poderia também ter um espaço de igual forma. Isso no ano de 2002. Reuni os companheiros, coloquei a minha pretensão de criar um programa para a nossa associação. Muito bem. Estabelecemos todos os detalhes, conversamos com a emissora, criamos cenário, enfim, uma série de detalhes para que o programa fosse levado ao ar. E reunimos 4 concessionárias patrocinadoras. CAENF, à época, cujo superintendente era o engenheiro Aloysio de Barros Fagundes. SENF, cujo gerente-geral era o engenheiro Amaury Antônio Damianci. EBMA, cujo gerente-geral, e cada concessionária tem uma denominação, era o colega engenheiro Gerson Mortari Júnior. E Rota 116, com os colegas engenheiros Benício Torres e Enio Andrade. Muito bem. Uma vez que todos eles estavam na nossa associação na condição de membros associados. E precisávamos, evidentemente, obter receita para que a proposta fosse avante. E mais, que também subsidiasse a nossa associação. E isso aconteceu com brilhantismo. Estreamos no dia 19 de janeiro de 2003, tratando do tema ética profissional, um tema delicado, sensível. E durante 5 anos e meio, eu tive a oportunidade de apresentar, produzir e dirigir o programa Hora Técnica, que era exibido todas as quartas-feiras, às 21 horas. Um desafio, porque concorria com as novelas. Mas tínhamos o diferencial, que era a participação do telespectador, uma vez que o programa era exibido ao vivo. Durante essa trajetória, entrevistamos profissionais, entrevistamos representantes dos poderes públicos, porque, ao fim e ao cabo, é por onde muitas questões da nossa área acabam perpassando. Enfim, se tornou um grande sucesso. Tive o privilégio de entrevistar por algumas vezes os colegas engenheiros Heródoto Bento de Mello e Rafael Luiz Siqueira Jacu, que proporcionavam momentos de extrema diversão, até porque ambos, sendo muito amigos, discordavam muito e assumiam a pauta do programa, o que para mim era um momento de êxtase, entendeu? Então, durante esse período que estive à frente do programa, semanalmente tivemos esta missão de levar, Yasmin, para quem estava nos assistindo, informação de utilidade pública nas mais diversas áreas. Os profissionais da nossa área detêm conhecimento de utilidade pública para quem nos assiste. Em todos os segmentos, nós temos conhecimento técnico que precisa ser, evidentemente, compartilhado com a sociedade, né? Divulgado, para que não se torne corporativo. E o programa Hora Técnica, além de permitir esse compartilhamento, divulgava a Associação de Engenheiros Arquitetos de Nova Friburgo, que a partir daquele momento, e a avaliação não é minha, tomou outra proporção. E essa realidade veio cada vez mais criando corpo, criando dimensão, criando relevância, de tal forma que tínhamos fila de espera para participar do programa, e Sérgio esteve conosco em muitas oportunidades. Exatamente. Então, a partir daí, mesmo havendo a alternância na gestão da entidade, o programa Hora Técnica continua. Tendo suas dificuldades, tendo seus reveses,
que é próprio de toda a entidade em Nova Friburgo. Não existe aquela que esteja no auge o tempo todo, por muito tempo. Então, nos momentos de nos momentos de dificuldade da entidade, o programa também passava por essas dificuldades. Percorreu algumas emissoras, hoje está aqui na TV Cidade. Quero aproveitar o momento também para registrar a minha gratidão e o meu reconhecimento ao empenho, à perseverança e à determinação do companheiro Daniel Rubens Cardoso, engenheiro mecânico, a quem eu carinhosamente chamo de eterno presidente da EANF, por continuar mantendo esta chama acesa, que é um espaço para que os profissionais se manifestem. Dessa vez, numa edição que eu considero especial, revivendo a nossa história. A turma que está chegando hoje, como Yasmin, que está na presidência, como Vitória, que nos acompanha e está cursando arquitetura na Universidade de Estácio de Sá, precisa ter conhecimento de como começou. Quem não tem passado não vai ter futuro. É preciso que você que nos assiste conheça as origens. Como é que começa esse programa? Foi resolvido, decidido e concebido numa mesa de bar? Não, mas seguramente depois das edições a gente se reunia em algum bar para comemorar aquela edição. Mas é preciso se ter esse conhecimento para continuar seguindo na mesma trilha. É como numa família, que você precisa saber das suas origens para continuar mantendo as mesmas. O programa Hora Técnica passa por esse viés, tem essa vertente, resumidamente, e já vou me conter porque eu sou entusiasmado com esse programa. Ele leva até você informação de utilidade pública. Nós observamos outros conselhos profissionais veiculando mídias com informações de utilidade pública. O programa Hora Técnica faz isso semanalmente e de maneira, eu diria, muito correta, muito séria e muito honesta. Nós falamos, Sérgio, sobre o passado. Agora falamos... Vamos falar do passado. A minha ligação muito com a associação começa a vir na cabeça participação da associação. Essa associação aqui, uma vez recebeu uma informação de que o governo do estado queria trocar aquele chamado posto de saúde ali. Teve isso. Pelo terreno anexo ao Hospital Santo Antônio. Nós estudamos e vimos que seria um absurdo fazer essa permuta. E a prova está lá. Não teria toda aquela área nova do hospital. Isso foi a associação que segurou o pepino. E uma outra que eu acho talvez a mais importante, em 79, houve uma chuva em janeiro, como sempre tem, e o prefeito era Alencar Barroso. As bombas lá de adução queimaram. E ele veio e disse o seguinte: olha, segura porque nós vamos ficar sem água até ter uma bomba para fazer lá. Um companheiro da associação, que foi o Richard Ince, botou todo o equipamento que ele podia da fábrica de rendas para colocar aquelas bombas novas e em 24 horas nós tínhamos bombas ligadas, bombas novas, e Friburgo não teve a falta de água que era natural daquele desastre. Então, associação. E se eu ficar aqui, eu vou ficar falando assim, associação. Agora, para o futuro, no meu entendimento... Agora, Sérgio, só acrescentando o seguinte, também em outras tragédias climáticas, a nossa associação também sempre teve atuante, né? Sempre teve atuante. Uma vez que a administração pública sempre necessita, nessas ocasiões, de laudos técnicos. Sim. Que permitem, evidentemente, sobretudo, definir prioridades e interdições. E a administração pública não tem estrutura técnica para enfrentar calamidades, por óbvio. E a associação sempre se colocou à disposição, através dos seus profissionais,
que se reuniam e gratuitamente iriam, né, visitavam essas áreas e elaboravam laudos técnicos acerca do que era constatado. Aproveitando esse gancho, teve 2011, que tá, né? Exatamente. Onde teve uma participação muito importante da associação, de modo gratuito, onde nossos profissionais tiveram a disponibilidade de atuar nesse requisito. A associação, Yasmin, sempre participou gratuitamente desses momentos. Por óbvio, alguns profissionais que, por vezes, eram admitidos na administração pública, eram remunerados, evidentemente, e também em outras funções. Mas a entidade jamais auferiu lucro dos serviços prestados à sociedade. Perfeito, Zuri. Perfeito. Gostaria de acrescentar uma informação, Sérgio? Falar de associação vai ficar toda a vida. Toda a vida, né? Então vamos falar de futuro. Como você vê o futuro da associação, Sérgio? Eu pretendo continuar lutando para que todos os colegas vejam como é importante a camaradagem, a troca de companheirismo, é a troca de informações. É o networking, né? A amizade que faz então, ali. Essa amizade e com a intenção de manter aquele nosso lugar, que é o município de Nova Friburgo, e quiçá o estado do Rio, Brasil, mas vamos ficar... Se você faz o bem por Friburgo, você está fazendo pelo resto todo. Então, pegar esses exemplos antigos e fazer do seu jeito. Agora mesmo deve sair alguma coisa de plano diretor. Vamos participar, a prefeitura, todo mundo deve estar junto. Esse é o futuro que eu espero. E que a gente tenha sempre uma boa vitória. Muito bom, Sérgio. Muito bom. Aproveitando a palavra do Sérgio sobre o plano diretor, né, que estamos entrando em vigor em conjunto com a prefeitura, uma ação conjunta para realmente debater as necessidades públicas, né? Hoje teremos uma reunião, né, onde serão debatidos, traremos as nossas demandas, eixos temáticos, né, mobilidade, construção, né, tudo que envolve a engenharia, né, a nossa cidade em si, e a arquitetura, exatamente. Então, finalizamos mais esse bloco, né? Já se estendemos, deixamos agora para o editor. Exatamente. Para que ele faça os ajustes. Fazendo os ajustes. Agradecendo a participação dos nossos telespectadores, convidando novamente a se inscreverem. Está o QR Code para conhecer mais a associação, realizar a inscrição. Nós tivemos vários relatos aqui hoje sobre a importância da associação, as ações da associação, né, junto ao setor, e agradecendo novamente aos nossos patrocinadores que proporcionam. Agora, Yasmin, eu te interrompi algumas vezes, perfeito. Até porque a minha experiência como apresentador não me deixa conter, entendeu? Quem quiser assistir esse programa na íntegra, quem começou a assistir no final, mas quer assistir desde o início, qual é a alternativa? Estará disponível na TV Cidade, canal 8, né, uma TV aberta, e no YouTube, onde será publicado, né, via o canal da TV Cidade. Além disso, nós divulgaremos também ao Instagram da associação, com o link para ter acesso ao canal Hora Técnica, ao programa Hora Técnica. Excelente. Bom, estamos nas considerações finais, Sérgio. Então, parece. Eu vou aproveitar para agradecer a Yasmin por assumir a presidência. Sem dúvida, parabenizá-la. Parabenizar. E eu vou mais em agradecer também, porque é um trabalho que a pessoa se dedica. Parabéns pela vitória. Mas, que não é a vitória de lá, a sua vitória. Mas é muito importante, eu fiquei muito feliz quando eu vi que tinha uma pessoa jovem assumindo aquela associação que é aquele ideal nosso, e mais ainda, sem querer fazer média, por ser uma mulher. Muito bom. Nós já tivemos uma mulher na vice-presidência, a arquiteta Letícia Baeta Neves, que compôs a presidência com o arquiteto Gustavo Sarruf. Sim. E também tivemos muitas mulheres compondo diretoria na associação. Sobretudo arquitetas, mas também engenheiras civis, engenheiras florestais,
sempre foram contempladas na coordenação e da direção da nossa entidade, até porque as mulheres possuem um diferencial que nós não temos, a sensibilidade. E é preciso sempre tê-las conosco para ponderar, para argumentar e, sobretudo, oferecer uma outra leitura para os caminhos da nossa entidade. Parabéns pela sua coragem, pela sua ousadia. Obrigada. Você já tem nos representado junto ao Conselho Regional. Assume agora a presidência da entidade por um mandato de 3 anos. 3 anos. Exatamente. E certamente vai ser bem sucedida. Conte sempre conosco, como também o companheiro Daniel Rubens Cardoso, e ele sabe disso, e ele está assistindo essa edição com entusiasmo para o engrandecimento da nossa entidade através da filiação e da aproximação dos profissionais da nossa área. Para isso, né, a gente tem um trabalho em conjunto, né? Preciso conhecer o nosso passado para ter uma perspectiva de futuro. Né? E que venham muitos anos, daqui a pouco a Vitória, como estagiária, estará assumindo. Né? Vitória foi várias vezes citada. Ela vai aparecer nesse programa. Ela vai aparecer nesse programa. Exatamente. Os telespectadores vão conhecê-la brevemente. Né? E convido novamente a todos a participarem, a se associarem, né? Terem o seu momento de fala e oportunidade de demonstrar todo o seu conhecimento. Muito obrigada a todos.